E eu quero ler uma passagem com vocês que ela descreve muito bem o que é que Deus tem para nós a partir deste conhecimento acerca dos dons espirituais. Leia comigo Atos capítulo 1, a partir do versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Que acontecimento é esse? O acontecimento é que Jesus Cristo, ele morreu, ele se entregou naquela cruz, ele foi para o túmulo, mas no terceiro dia eles chegaram lá, ele não estava mais lá, ele ressuscitou. Os discípulos viram Jesus ressurreto, eles puderam ver as cicatrizes em suas mãos. Depois desses acontecimentos, o que acontece é que Jesus apresentou a eles provas indiscutíveis, não tem como discutir. Ei, você tem alguma pergunta acerca da ressurreição de Jesus? Pois é, Jesus passa 40 dias com esses homens, testemunhas oculares, mais de 500 pessoas viram Jesus face a face após a ressurreição, dizem os estudiosos. E Jesus apresentou tudo isso a eles. E olha só o que fala no versículo 4. Certa ocasião, enquanto Jesus estava comendo com eles nesse período de 40 dias, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram para Jesus: Senhor, nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês a saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora você pula comigo para Atos, apenas um capítulo depois, Atos 2, nós vamos ler o versículo 1. Atos 2, 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Eu quero encerrar nossa leitura, por enquanto, nessas duas passagens. Nós acabamos de ler em Atos 2, que o que acontece é que algo inusitado acontece diante dos olhos, dos ouvidos e da presença dos discípulos. Eles estavam reunidos, era dia de Pentecoste, ou seja, 50 dias após a Páscoa. E o que acontece é que eles estão lá e, de repente, eles ouvem um som como de um vento impetuoso. Sabe, a palavra ela é muito clara nisso, e cada palavra, quando é colocada na Bíblia, ela tem um significado muito especial. Eles não ouviram o som de um vento impetuoso. Eles ouviram o som como de um vento impetuoso. Ou seja, o que Deus está falando aqui para nós é que quando Ele desce, quando Ele derrama a sua glória, quando Ele enche nossos corações, Ele vai trazer algo tão novo, mas tão novo para nós, que vocês não conseguirão descrever nas suas próprias palavras. É como de um vento, eu não sei exatamente como é exatamente quando o marido quer explicar para a esposa a cor do vestido que ele achou legal. Então, é como assim? É como um rosa. Ela fala, mas é o que? É rosa bebê? É lilac? E começa a falar várias coisas. E o homem não sabe. Ele fala assim, é como isso. É parecido com isso. Quando o Espírito Santo ele vem, ele faz algo novo, e eles ouvem algo que eles nunca tinham ouvido antes. Espera aí, eu já ouvi muitas coisas na minha vida. Eu já ouvi as águas batendo nas rochas, eu já ouvi as folhas batendo uma nas outras, eu já ouvi batidas de palmas,
Eu já ouvi minha mãe gritando para mim: filho, vem logo para casa. Mas esse som que eu estou ouvindo é algo novo. Não apenas eles ouvem aquilo que eles nunca tinham ouvido antes, eles começam a ver o que eles nunca tinham visto antes. Eles veem todos língua de fogo pairando sobre a cabeça das pessoas. Leia de Gênesis até Atos, encontre algum lugar na Bíblia onde você vê língua de fogo pairando sobre a cabeça das pessoas. Você vê que lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel, ele sai do Egito e vai em rumo à terra prometida, há durante a noite uma coluna de fogo acompanhando eles para trazer um pouco mais de calor para eles à noite e também direção para a caminhada. Mas língua de fogo, como que deve ser isso? Será que era uma língua de boi? Será que era uma língua pequenininha? Esses dias meu filho estava comendo uma carne comigo, eu gosto muito de comer carne boa, fala sério, é muito gostoso. E a gente vai para algum lugar que vende carne, que assim, churrascaria, sei lá, e eu quero pegar uma carne boa. Ele vai lá e ele fala assim: pai, eu vou pegar essa carne também, mas espere que eu já vou pegar uma outra coisa e já volto para a mesa. De repente ele aparece com um prato cheio de coraçãozinho. Eu falei assim: não é possível, você veio aqui e vai comer coração. Todo o respeito a você que gosta de coraçãozinho. Aí um dia ele estava comendo coração, ele falou assim: pai, o que é isso? Eu falei assim: isso é coração. Ele falou: como assim, pai? É um coração, tipo, de fato, você está comendo um coração. Eu falei: acho que eu nunca mais vou comer isso na vida. Eu não sei exatamente como que eram as línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas. Mas eu sei que eles não apenas ouvem o que nunca tinham ouvido, eles começam agora a ver o que eles nunca tinham visto. Mas mais do que isso, aí eles começam a falar o que eles nunca tinham falado. God is good all the time, He's great, He's the God Almighty. Eu nunca falei inglês na vida. De repente, Deus derrama uma unção, eu começo a falar numa língua que eu não conheço, e o norte-americano que está à volta, ele começa a ouvir: Deus é bom o tempo todo, é o Deus grandioso, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, vive, e Ele fez tudo o que fez por você naquela cruz. O grego ouve na sua própria língua, o italiano ouve na sua língua, o japonês, ele começa a estremecer, ele fala assim: uau, eles estão falando mais que arigatô para mim, eles estão dizendo que Jesus Cristo morreu por mim. Eles começam a falar aquilo que eles nunca tinham falado. Quando o Espírito Santo de Deus enche nossas vidas, Ele traz algo aos nossos ouvidos que nós nunca tínhamos ouvido, Ele traz algo aos nossos olhos que nunca tínhamos visto, e Ele traz algo aos nossos lábios que nós nunca tínhamos antes falado. Igreja de Cristo, após nós estudarmos durante 3 meses acerca de dons espirituais, eu quero profetizar sobre nós, é exatamente isso que o Espírito Santo tem para nós. Bem, eu quero isso, eu não sei se você quer. Se você quer, você diz amém. Amém. Porque o que o inimigo quer que você faça é que você compreenda uma realidade da palavra de Deus e faça, sabe o que? Se cale. Na nossa língua há poder para bênção ou para maldição. O que o inimigo quer que a gente faça é que nós venhamos a abrir nossa boca para maldizer, para murmurar, para reclamar, para voltar para segunda-feira, é o mesmo boleto, é o mesmo problema, as mesmas dificuldades. O que ele quer é que enquanto você está na igreja, diante da palavra de Deus, na presença de Deus, ele quer que você faça o quê? Que você seja o crentinho todo neutro, o crente que ele é todo mais, sabe, então eu fico quieto.
Agora, o que Deus tem para nós, a palavra de Deus fala assim para nós: eu não dei a vocês espírito de timidez, nem de covardia, eu entreguei a vocês o espírito de amor, de coragem, de ousadia. O inusitado de Deus está diante dos nossos próprios olhos, mas nós precisamos falar: Deus, eu quero isso. É como a Mia acabou de falar para nós: buscar-me-eis e me achareis. Se você pedir, você receberá. Se você buscar, você achará. Mas nós precisamos agir. É isso que Deus tem para nós. Sabe, o início de tudo muda tudo. Nós, às vezes, ouvimos frases de coaches dizendo: não importa o seu começo, o importante é que a sua mudança agora. O início de tudo é importante. O início de tudo é muito importante. Claro que o nosso início pode, talvez não ter sido nada bom, pode ter sido muito ruim, mas é muito bom, antes de eu explicar tudo que eu vou explicar para você agora, você saber o seguinte: que o nosso Deus, Ele faz novas todas as coisas. Antes de ministrar o que eu estou prestes a ministrar, eu preciso falar para você, porque eu sei que talvez enquanto eu ministro, você está falando assim: pastor, eu não tive esse início, você não sabe a minha história, eu era um viciado, você não sabe quantas vezes eu fiquei no mesmo problema, você não sabe a quem as pessoas, o mal que eu já causei às pessoas, você não sabe os meus traumas. Eu quero falar algo para você, que em Jesus Cristo, Ele faz novas todas as coisas. Em Jesus há esperança. Por quê? Porque Ele é o Deus que pega um vaso, Ele quebra e Ele faz de novo. Ele é o grande oleiro. Então, antes de falar para você sobre qualquer outra coisa, eu quero dizer para você: o nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Aleluia. O começo é importante, mas também, mais importante de tudo isso, é a intervenção do nosso Deus. Eu lembro do começo do meu namoro. Esses dias eu estava falando para o meu filho, falei: filho, fui colocar ele para dormir, eu falei assim: filho, vou contar uma história para você. Como é que eu conheci a sua mãe? Vou contar 2 histórias para você que eu contei para o meu filho essa semana. Entrei no ônibus, lotado, com 80 adolescentes, indo para uma viagem missionária para o Nordeste. A hora que eu entro nesse ônibus, eu vejo uma mina gatíssima andando no meio daquele ônibus. Falei: ela é gata, ela é alta, ela é magra, ela é branca. Ela tem cabelo preto, exatamente aquilo que eu sonhava desde quando eu tinha uns 8, 9 anos. Porque eu lembro que eu estava na praia com a minha mãe, um dia eu falei: mãe, eu tinha 8 anos, falei: mãe, um dia eu vou casar com uma moça, ela vai ser alta, vai ser pele branquinha assim, e vai ter cabelo preto. Ela estava passando, tudo bem, passou outra vez, tudo bem. Aí, passado acho que uns 2, 3 dias de viagem, eu lembro que eu estava deitado no meio do ônibus, assim, porque eu estava cansado, né, assim, já era uma viagem longa, de Campinas até Nordeste. E aí ela estava com a perna dela cruzada, assim, entre um assento e outro, no corredor do ônibus. Folgada também, né? Não deixou ali separado para o pessoal passar. Lembro que eu estava deitado e eu levantei a minha perna, ela estava com uma calça larga, assim, e eu levantei meu pé, era uma calça preta da Adidas, larga. Eu levantei meu pé e eu comecei a puxar a calça dela. E ela começou: meu, quem que está fazendo isso daí? De repente ela olha e eu dou aquela... Não dei a piscadinha, mas me arrependo, devia ter dado uma piscadinha, fala sério. Falei que foi o cara do meu lado, foi o Marquinhos aqui do lado. Passado um tempo, nós já estávamos lá no nosso bate-papo, né? Sabe, na conversa. Naquela época era ICQ, a forma que nós comunicávamos um com o outro via internet discada num computador. Fazia aquele barulhinho. Oh, oh. Esse barulhinho, não era? Você que não sabe o que é isso, nós vamos orar por você, tudo bem? Marcamos no shopping Jaraguá. Não existe mais, na Avenida Brasil. Marcamos um cinema no meio da tarde para assistir um lugar chamado Notting Hill. Foi no shopping Jaraguá, não foi? Foi lá? Foi. Eu não vou falar do primeiro beijo, Sérgio. Eu estou na igreja, vou falar do primeiro beijo?
Aí, eu tô lá e nós estamos sentados um do lado do outro. E eu pensei assim, é hoje que eu vou pegar na mão dela. Minha mão está em cima da minha coxa assim, eu levanto para coçar o meu cabelo. Na época tinha. Aí eu desço despretensiosamente. Na minha mente eu pensei, tudo isso vai dar muito certo. A mão dela estava exatamente aqui assim, ó. Eu falei, eu vou descer. E de repente eu vou parar a minha mão acidentalmente em cima da mão dela. A hora que eu estou descendo, eu não acertei a mão dela. Aí eu falei, e eu contando para o meu filho antes dele dormir. Ele falou, pai, para, não continua me contando. Falei, filho, peguei de novo, cocei o cabelo. E de repente, a hora que eu fui descer, o meu dedinho encostou no dedinho dela. Até hoje eu lembro dessa sensação. Aí o dedinho se tornou 2 dedos, se tornou 3 dedos. Olha só que adolescente da igreja crente abusado, 4 dedos agora. E eu estava segurando na mão dela. O começo de tudo faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença porque se você se lembrar, se você não tivesse falado para sua esposa que ela estava linda, talvez hoje vocês não estariam juntos. Primeiro encontro, ela se vestiu maravilhosa e de repente ela fala assim, tô bonita? Você, dá para o gasto. Se você tivesse falado isso daí, você não estaria agora do lado dela. Se você lá no começo de tudo, você não tivesse mostrado que você ama, que você se importa, se você não cuidar do início de tudo, talvez nós não vamos encontrar algo maravilhoso para acontecer diante de nós durante os próximos passos, os próximos anos. Sabe, o começo de tudo faz diferença no seu relacionamento, o começo de tudo faz diferença no seu trabalho. O primeiro dia no seu trabalho, se você já chegar e o chefe perguntar para você, viu, o que você pensa sobre essa nova rotina, essa nova possibilidade de 6 por 1, 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Você fala assim, para mim seria maravilhoso se fosse 1 por 6, 1 dia de trabalho e 6 de descanso. Talvez se você fizer isso no seu primeiro dia de trabalho, você não continuará lá nos próximos meses. O começo de tudo faz diferença. E o começo de tudo para nós foi exatamente a passagem que nós lemos antes. O que acontece é que os discípulos estão diante de Jesus, 40 dias já após ele ter ressuscitado. E interessante, esse versículo lhe chamou muito a minha atenção. Depois do seu sofrimento. Fala sério, Jesus sofreu absurdamente por nós. Eu não sei se nós conseguimos entender quando nós tomamos a Santa Ceia, quando nós tomamos o cálice, nós comemos o pão, quão duro foi, quão difícil foi, quão cheio de sacrifício foi para Jesus se entregar naquela cruz por nós. Depois do seu sofrimento, Jesus Cristo faz o quê? Apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. É interessante que ele faz isso, ele fala para eles, então, uma palavra de promessa, não saia de Jerusalém, esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E qual é a reação deles? Sabe o que eu imaginava a reação deles? Eu imaginava, de verdade, que aqui em Atos tivesse sido escrito assim, e eles ficaram absurdamente empolgados, que eles vão agora mudar o mundo. E eles falaram, Jesus, uau, como você está aqui, abraçaram Jesus. E eles saíram para comer uma pizza com Jesus e curtiram muito. E começaram a estabelecer estratégias sobre como é que eles vão compartilhar as boas novas da ressurreição. É isso que eu imaginava que estaria aqui. Mas não é isso que está escrito aqui. O que está escrito é que logo depois de tudo isso, depois de entregar essa promessa, ei, não saiam, vocês serão batizados com poder, com o Espírito Santo de Deus. Olha só os discípulos. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino
a nós, Israel, queremos saber, por gentileza, porque nós somos teólogos e nós somos agora crentes há muito tempo na igreja. Nós somos aqueles que, sabe, já conhecem tudo da igreja. Nós já conhecemos essa música, nós já participamos do curso de batismo, a gente já fez o curso de DNA e a gente já está na igreja há muito. Então, Deus, eu quero falar para você, vamos conversar um pouco mais sobre a sua volta. Vamos falar o que vai acontecer em Apocalipse, que eu quero agora ter discussões que são mais teológicas. Fala sério. Exatamente isso daqui é um reflexo de quem nós somos. Sabe o que eu vejo na palavra de Deus, quando eu abro de Gênesis a Apocalipse? Eu vejo um Deus que é Deus de maravilhas. Eu vejo um Deus que é Deus de milagres. Nós estarmos aqui e fazer tudo o que nós estamos fazendo é um milagre. Nós irmos para onde nós estamos indo é um milagre. E eu me lembro de entrar nesse prédio a primeira vez. Eu não sei se você sabe disso, mas quando nós entramos em negociação com a proprietária do prédio, que nós somos tão gratos a Deus por ela, pela sua filha, pelo seu genro, Gustavo, Andressa e Dona Fátima. Nós tínhamos 2 meses e meio de CNPJ. As entradas entre dízimos e ofertas da igreja mensalmente, nos nossos longos 2 meses e meio, a média nossa mensal, ou seja, a gente estava avaliando 2 meses e meio de média, era de R$15 mil, e o valor do aluguel era exatamente R$18 mil aqui. E nós pedimos para entrar numa negociação com ela, faz para nós por 14. Os primeiros 6 meses, depois sobe para 15, depois sobe para 16, depois sobe para 17, daí chega no 18 que você quer. E ela pegar uma igreja com um CNPJ de 2 meses e meio e falar assim, eu vou acreditar em vocês. Sabe, a hora que eu olho para trás e nós começamos o nosso culto hoje agradecendo, o Gui nos levou a uma oração de gratidão, dizendo, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu abro a Bíblia e eu vejo diante dos meus próprios olhos, eu vi já diante dos meus olhos casamentos sendo restaurados. Eu vi diante dos meus olhos o perdido se encontrando, nós vimos diante dos nossos olhos o enfermo sendo curado, nós também vimos diante dos nossos olhos lutos, e nós estivemos ao lado, porque nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Só que quando eu abro a Bíblia toda, eu vejo tudo isso maravilhoso. Mas a minha pergunta, por que é que nós estamos vendo Deus de maravilhas diante de nós, e nós estamos parados, mudos, com nossas bocas fechadas, com nossa roupa de crente, nossa cara de crente, falando, eu quero fazer perguntas mais teológicas. Ao invés de nós falarmos, Deus, eu sou como criança, e eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Quando um pai, ele dá um presente para um filho, e seja o filho de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, a expectativa do pai, ao ver o filho recebendo o presente, é abraçando o pai, é brincando com o presente. O que nós não queremos é que o filho receba, e ele já recebeu tanto presente, que ele fala assim, mais um, e deixa de lado, e volte a ficar olhando a tela de um iPad. O que nós queremos é ver esse coração de criança, e a palavra de Deus fala assim para nós, Jesus nos ensinando, se vocês não forem como uma criança, se vocês não voltarem a ser como uma criança, vocês não herdarão o reino dos céus. O que Deus nos chama hoje, 3, é para nós voltarmos a ter o coração cheio de expectativa, de fome e de sede, como o de uma criança. Uma criança que não perde a oportunidade de adorar e de curtir na presença de Deus.
há 2 semanas atrás, creio que foi talvez 8, 9 dias atrás, eu entrei na UTI de um hospital, e a hora que eu entrei na UTI de um hospital, eu fui lá para visitar o nosso irmão Marcos Rede, que na noite de ontem para hoje, às 10 horas, ele foi chamado por Deus para estar lá no céu. E daqui a pouco nós estaremos com ele. Mas eu lembro que eu estava entrando naquela UTI, eu estava indo lá para orar com ele, com a sua esposa, Ana. O Espírito Santo falou assim para mim: quantos desses filhos e filhas meus que estão aqui dariam tudo para ter a sua saúde restaurada, para estar na igreja ouvindo a palavra de Deus? Dariam tudo para ter a sua saúde restaurada, para estar com os irmãos e levantar as suas mãos e adorar a Deus. E o Espírito Santo falou assim para mim: muitos filhos e filhas meus, eles, pode pegar outro microfone para mim, por gentileza? Muitos filhos e filhas meus, que têm a oportunidade de me adorar, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão cheios de saúde, mas estão cedendo as suas vidas, os seus olhos, cedendo suas vidas e seus olhos ao quê? A somente sono, a dormência. Sabe o que Deus fala para nós? Vamos ficar concentrados, porque eu posso falar mais alto, enquanto isso eles estão consertando a mesa, não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe o que está acontecendo. Alguém me escuta aí atrás bem? Escuta-me bem? Me escuta bem aí atrás? Eu vou falar mais alto para vocês. Olha só, a palavra de Deus diz para nós que o nosso Deus, Ele é o Deus que entregou vida para nós, para que nós possamos responder a Ele com vida. Sabe a minha oração para I3? Eu tenho uma oração especial para vocês. Eu falo: Deus, que sejamos conhecidos como a igreja que queima por Jesus. De nada vale a beleza do nosso prédio se os nossos corações estão frios. De nada vale da eficácia do ar-condicionado, do poder de um som, da beleza de uma tela diante de nós, se os nossos corações estão frios, dormentes. Interessante que eles podem perguntar tudo para Jesus. E eles querem fazer uma pergunta teológica. Fala para nós quando é, porque nós queremos estar no controle, nós queremos saber o tempo. Sabe, Deus, Ele tem nos ensinado que o que Ele tem de inusitado para nós, de Atos 2, ei, você quer ouvir o que ninguém está ouvindo? Você quer ver o que ninguém está vendo? E você quer começar a falar o que ninguém está falando? Ou seja, você quer ser cheio do Espírito Santo de tal forma que você vive como um peregrino neste mundo? Ei, você quer ter tanto intimidade com o Espírito Santo, ser tão cheio dele, que você vai começar agora a ver o mundo espiritual tão tangível diante dos seus olhos, que você não vai mais ficar parado numa ansiedade de uma vida que ela durante um pouco tempo, é somente esse momento que estamos vivendo, mas você começa agora a olhar a toda a eternidade, você enxerga anjos, querubins, serafins adorando a Deus, você enxerga as nações se dobrando diante do Rei dos Reis, você enxerga Ele vindo como um cavaleiro, diante de um cavalo branco, sobre um cavalo branco, e todos dizendo: o Rei dos Reis está aqui, o Senhor dos Senhores está aqui. Você vai ter mais expectativa no seu coração para entender que a trombeta vai tocar, e o nosso coração, ou ele é cheio de expectativa que Ele voltará, ou nós não veremos, porque Ele virá, Ele vai para o céu, aqueles escolhidos vão para o céu, e a gente vai falar assim: meu, o que a gente está fazendo aqui? É que a gente ficou fazendo muito o que todo mundo estava fazendo. Nós estávamos comprando e vendendo, casando-se e dando em casamento, e estávamos preocupados com a vida terrena. Nós íamos para a igreja, aí a gente vai bater no céu e falar assim: Deus, deixa a gente entrar, porque assim eu fui muito para a igreja.
Deus, deixa eu entrar, porque assim, eu era um dizimista, Deus. Vê lá minha conta bancária, todos os meses eu entregava meu dízimo. A palavra de Deus fala assim para nós, que o quente, sabe o que é um quente? É o cheio de expectativa por Deus. Sabe o que é o frio? O frio é aquele que é distante de Deus. É aquele que nega Deus. É aquele que não busca Deus. Mas a palavra também fala que o morno é um pé lá, outro pé cá. O morno é exatamente como esse garoto que eu quero ler para vocês. Abra comigo Atos, agora capítulo 20, versículos 7 a 12. O morno, ele não é nem quente nem frio. Sabe o que a palavra fala para nós sobre o morno? O que Deus vai fazer com o morno? Vai vomitar da sua própria boca. Olha só essa passagem que vai explicar exatamente isso para nós. Atos 20, versículos 7 a 12. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, e porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Opa, existe uma urgência de pregar a palavra de Deus. Eu estou indo embora amanhã, então assim, vamos fazer o seguinte, vamos até amanhã, até a noite, até meia-noite, estudar a palavra de Deus? Como seríamos nós, se nós fizéssemos um convite a vocês, para no domingo, das 6 da noite à meia-noite, nós estudarmos a palavra de Deus? É que eu não posso, pastor, é que assim, esse horário é o horário que eu estou planejando a minha dieta da semana. Esse horário é o meu tempo de... então eu não posso. Uma vez, um pastor chamado David Platt, ele escreveu vários livros muito bons, um deles chamado Radical. Ele fala que ele foi convidado para compartilhar a palavra de Deus lá numa vila pequena, lá na China. Quando ele chega lá, entra numa casa escura, homens camponeses com uma Bíblia na mão. E eles que chamaram David Platt para ir lá para poder ensinar a eles a Bíblia. O que estava designado é que era 10 horas da manhã o encontro, que eles iriam ficar estudando a Bíblia até meio-dia, depois almoçar, e depois estudar um pouco mais à tarde, depois tem o dia seguinte, tá bom? Começou às 10 horas, o estudo da Bíblia. Eles estavam lá desde as 6 horas da manhã, com muita expectativa que ele chegaria. Olha só que diferente, eles não chegaram às 10h30 para o estudo da Bíblia. Eles tiveram muita expectativa para, antes de tudo, estar preparados para isso. O que acontece é que 10h30, David Platt já está ensinando há 30 minutos. Um deles levanta a mão e fala assim, eu posso dizer algo? Está muito bom. Nós nunca aprendemos o que você está nos ensinando em Mateus antes. Será que a gente pode não ter almoço? E posso pedir algo mais? Eu estou falando que assim, eu já sinto nosso grupo, nós nos conhecemos. Será que a gente pode nem jantar? Será que a gente pode ir de agora até a meia-noite estudando juntos a Bíblia? Eles ficaram estudando até meia-noite. Chegou meia-noite, eles chegaram para o David Platt. Será que amanhã de manhã nós podemos começar às 5 da manhã e ir até meia-noite de novo? O segundo dia, finalizando, será que amanhã a gente pode também não almoçar e não jantar e estudar das 5 da manhã até a meia-noite? David Platt, ele fala, eu nunca vi ter tanta fome e tanta sede pela palavra de Deus. Sabe qual é o problema? O problema é quando nós temos ar-condicionado, nós temos bons assentos, nós temos bons carros, nós temos boa comida, nós temos uma boa vida, e a nossa fome, a nossa sede pela palavra de Deus diminui cada vez mais. Há uma canção que está viralizando nos Estados Unidos já faz um bom tempo, fala brand new iPhones, iPhones novíssimos, but a dusty Bible, mais uma Bíblia empoeirada. Nós temos smartphones os mais novos, nós limpamos eles com o alquinho, mas a palavra de Deus
empoeirada. Ah, domingo eu esqueci de trazer a Bíblia. Eu esqueci a minha Bíblia. O que acontece é que Paulo está ensinando, ele fala assim, vamos continuar até meia-noite? Havia muitas lâmpadas no piso superior, ele estava no piso superior, e tinha muitas lâmpadas lá, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu durante o longo discurso de Paulo. Eu não sei como ele estava, mas eu imagino que ele estava assim, com uma perna para fora e outra perna para dentro. Ele estava como morno. Ah, eu estou aqui porque vai ter que ficar mesmo até meia-noite? Sério? Ah, tá bom, vou ficar até meia-noite. Ah, estou aqui porque minha avó falou para eu estar aqui. Ah, Você já falou com alguém que não quer aprender aquilo que você está falando? Sabe o que ela faz? Ela começa a olhar para baixo. De repente, você está querendo ensinar algo. Sabe o que ela está fazendo? Você está querendo compartilhar algo do seu coração para ela. E de repente, ela, enquanto fala, como você fala, isso daí irrita demais. Ela está olhando para o seu WhatsApp. Você está entregando seu tudo para ela. E ela está entretida em qualquer outra coisa. Esse jovem, ele estava exatamente assim. Eu acho que com uma perna para lá e outra para cá. Enquanto Paulo está ensinando, é interessante que não fala que foi um homem de 60 anos chamado João. Não está dizendo que foi uma mulher de 80 anos que se dedicava à oração. Fala um jovem chamado Eutico. Se você olhar para o lado, você vê muitos jovens. Eu estou falando assim, mesmo você que tem 50 anos, você que tem 60 anos, você que tem 70 anos, você que tem 30, você que tem 20. A questão é, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Deus deu força para você. Essa semana tem sido uma semana maravilhosa para nós, porque a gente está aprontando tudo, deixando tudo arrumado na nossa nova casa, organizando nossa mudança aqui, falando nisso, hoje à tarde nós vamos nos mudar. Às 3h nós estaremos aqui. Eu vou almoçar rapidamente com a família, vou realizar o culto fúnebre do nosso irmão Marcos, e juntamente com a sua família estarei lá às 2h, e volto correndo para cá. Às 3h nós vamos nos mudar. Mas eu quero agradecer a Deus tanto pela vida de mulheres que não têm os 20 anos, não têm os 30 anos. A minha mãe, ela tem 65 anos, é isso, pai? E ela estava todos os dias aqui na igreja, embalando tudo, organizando tudo, carregando, e juntamente com as irmãs, várias irmãs, se reunindo aqui, irmãs de oração, mas não somente de oração, irmãs de ação. E eu perguntei para a minha mãe, tinha muitos jovens carregando, colocando a mão na massa com você ali? Filho, não tinha. Ah, porque eu tenho a minha corrida. Ah, porque eu tenho o meu. A palavra de Deus está falando assim, um jovem que tem força. O jovem que ele pode cooperar. O jovem que foi chamado por Deus, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Sabe o que esse jovem estava vivendo agora? Ele estava vivendo exatamente debaixo da principal estratégia do diabo. Sabe, a principal estratégia do diabo começa com a letra D. Não é destruir. Esse é o objetivo dele, mas a estratégia é fazer o quê? Distrair. Ele estava distraído com o sono, distraído com o seu bate-papo. Olha só que fala, distraído, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Eu entendo um pai com filho, 3 filhos, está à meia-noite cansado, normal, fala sério. O que está falando é que não era o pai, a mãe com 3, 4 filhos, mas era o jovem
vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Olha que maravilhoso. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Sabe o que eu acho maravilhoso dessa história? É que essa história mostra para nós um diagnóstico, mas também mostra para nós a graça de Deus. Essa história mostra para nós que a estratégia do inimigo tem sido distrair a igreja. A estratégia do inimigo tem sido essa, falar para a população: ei, igreja é algo secundário. Deus, você coloca ele em algum lugar da sua vida. Mas não é isso que a palavra de Deus fala para nós. A palavra fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É primeiro lugar, não é último lugar. Não é segundo lugar. É primeiro lugar. O que a cultura desse século fala para nós: ei, o seu domingo de manhã, faz o seguinte, só vai correr, vai curtir, vai na praça com a sua família. Eu fiz isso hoje de manhã. Hoje corri 18 quilômetros, foi maravilhoso. Saí de casa, fui correndo na Norte-Sul, fui para o Taquaral, vendo muitas pessoas e pensando assim: Deus, quantas famílias, quantas pessoas, elas têm o hábito de esse momento, é o momento ápice do seu dia. Mal elas sabem que o que eu estou fazendo aqui é somente aquecer para o momento principal do meu dia, que é adorar a Deus em comunidade. Ei, nós precisamos entender uma coisa: sim, você tem lazer, sim, você tem uma vida com a sua família, sim, você tem o seu esporte, sim, você tem o seu trabalho, mas nós não podemos ficar pensando que Deus pode ser segundo, terceiro, quarto lugar em nossa vida. Ele é primeiro. Se Ele não tem a primeira posição em nossas vidas, Ele não tem posição alguma. Quando passamos por dificuldade, a gente quer orar: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, Ele sempre estende a mão porque Ele é o Deus de graça. Mas Ele também diz: agora você quer eu em primeiro lugar na sua vida, mas durante toda a sua vida você me coloca em qualquer outra posição que não seja a primeira. O que acontece é que essa história, ela traz para nós um diagnóstico. Eu quero falar para vocês, igreja, que eu vejo o que Deus tem para nós. De verdade, eu consigo enxergar. Não é na minha habilidade, é na graça de Deus. Mas eu consigo enxergar o que Deus tem. Sabe o que eu consigo enxergar que Deus tem para nós? Eu consigo enxergar uma igreja vivendo no poder do Espírito Santo de Deus. Eu consigo enxergar uma igreja que é tão evangelística, que a cidade, o estado, a nação, os países conhecerão mais quem é Jesus. Eu consigo enxergar tanta criatividade borbulhando dentro da igreja, que nós produziremos cinema para declarar que Jesus Cristo é a resposta da humanidade. Eu consigo enxergar tanto amor dentro da igreja, que nós partimos o pão e então tem multiplicação e as pessoas são assistidas. Eu consigo enxergar tanto interesse, avidez pela palavra, que nós temos uma comunidade que ela conhece de fato, maneja bem a palavra de Deus. Eu consigo enxergar uma igreja que ela caminha em amor, em palavra e poder, uma igreja que é profética, uma igreja que vive em fé, uma igreja que vê milagres diante dos seus olhos, vê a cura acontecendo, vê interpretação de línguas, uma igreja que ela vê o amor, o pastoreio, a exortação, uma igreja que vê o apostolado, ou seja, expansão do reino de Deus, uma igreja que vive misericórdia, que serve um ao outro, que administra bem tudo aquilo que Deus coloca diante de nós. Eu vejo essa igreja, de verdade eu vejo essa igreja. Eu vejo uma igreja que produz canções de adoração a Deus, não para que o homem seja conhecido, mas para que a sua palavra, a sua mensagem, ela toque todos os cantos da terra. Eu vejo uma igreja que adora com tanta vontade, com tanto amor, com um coração tão quente, aquecido no Espírito Santo, que enquanto nós adoramos, os céus são rasgados e bênçãos espirituais Deus tem para nós. Eu vejo tudo isso. Agora o que o inimigo quer fazer é somente uma coisa: ele somente quer te distrair. Ah, você viu que legal? Durante 13 semanas, você aprendeu dons espirituais. Uhul, que legal. Faz
Faz como você faz em toda aula de treinamento que você faz, caro, que você paga, que você fica lá anotando. Quem já fez isso? Vai para treinamento, você fica anotando um monte de coisa. Daí você pega aquele caderno, fecha e você deixa separado. Você nunca mais revisita ele. Aí alguém fala para você, nossa, fala sobre o assunto. Um dia eu fiz um treinamento sobre... Eu também fiz. E você aprendeu o quê? Eu preciso pegar meu caderno para ver. Porque está empoeirado. Porque é como uma Bíblia empoeirada, Dusty Bibles, Bíblias empoeiradas. O que Deus tem para nós não é para que você olhe para essas últimas 13 semanas e fale, check, eu tive algumas aulas de dons espirituais. Sabe o que a Bíblia tem para nós? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais, porque aquilo que eu começo a colocar no seu coração, é aquilo que Deus, nosso Deus, Ele está soprando sobre nós. Os pensamentos dEle são mais altos que os nossos, o caminho dEle é mais amplo, mais alto do que o nosso. É isso que Deus tem para nós. Uma igreja que ela vive em dons espirituais e ela vive em disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais é como os remédios que a Mi falou. É exatamente o nosso cuidado com a nossa saúde. Sabe, para que você possa ter uma boa saúde, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa tomar vitaminas boas. Agora, em Deus, as disciplinas espirituais, aquilo que Jesus Cristo é modelo para nós, Ele orava, Ele jejuava, Ele lia a palavra de Deus, Ele tinha solitude, tempo de a sós com Deus. Era isso que o nosso Deus, Ele fazia. Jesus foi um modelo para nós. É exatamente isso que Deus tem para nós. Sabe, eu vejo uma igreja que se alguns de nós estão adormecidos, hoje eu vejo o Espírito Santo estendendo para você graça, como Paulo abraçou aquele garoto Eutico e falou assim, ele não está morto. Eu sei que ele estava com um pé lá e outro cá. Eu sei que talvez ele estava mais preocupado com os problemas desse mundo e com a sua própria vida do que com o coração de Deus, com a casa de Deus, mas a graça de novo é estendida a ele e o abraçou. Eu sinto que é exatamente isso que Deus tem para nós. Agora nós precisamos ter uma resposta. A nossa resposta, ela precisa ser alinhada com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Esperem aqui. Jesus fala, esperem aqui. Busquem o Espírito Santo. E aquilo que você nunca ouviu, você vai ouvir. O que você nunca viu, você vai ouvir. E o que você nunca falou, você vai falar. Faz o seguinte, não é por emoção, não é por sentimentos, mas é em convicção da palavra de Deus. Faz o seguinte, viva em disciplinas espirituais. Busquem os dons espirituais. Sabe qual é a combinação de disciplinas espirituais com dons espirituais? Quando nós fazemos isso diligentemente, é mover poderoso do Espírito Santo de Deus. E eu sinto que é exatamente isso que Ele tem para nós. E 3, presta atenção. O que Deus tem para nós, na nossa caminhada, de hoje para terça-feira, nós faremos essa caminhada em 3 dias. Hoje é o último culto aqui. Terça-feira será o nosso primeiro culto lá. Às 8 horas da noite, nós vamos adorar a Deus. O que Deus tem para nós, nesse tempo, sabe o que é? É nós não nos separarmos em momento algum do que a palavra de Deus fala para nós. Eu posso tudo o que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu irei, nós iremos onde a palavra de Deus fala que nós podemos ir. Nós faremos o que a palavra de Deus fala que nós podemos fazer. Nós creremos e nós viveremos como a palavra de Deus fala para nós. Nós veremos diante dos nossos olhos o morto, ele sendo ressuscitado espiritualmente em Jesus Cristo. Nós veremos o cego enxergando. Nós veremos casamentos restaurados. Nós veremos o manifestar do poder do Espírito Santo em milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas tudo que eu e você precisamos fazer
Somente isso, nada mais. Não nos desviar. Não nos desviar em atenção. O apóstolo Paulo, eu quero encerrar aqui, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quem é o meu alvo? Jesus Cristo, autor, aquele que começa é o autor, mas também aquele que recebe, o consumador da nossa fé. Ele começou e ele encerrou.